Muito a todos, hoje, quarta-feira, dia 7 de maio, hoje é o capítulo 14 do livro de Marcos, o plano para tirar a vida de Jesus. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Ou diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele Betânia reclinando na mesa, em casa de Simão, o leproso, viu uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignados chegou entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tenho convosco. Quando quiserdes, podeis fazer de bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariote, um dos outros, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Ele, ouvindo, alegraram-se e prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram aos seus discípulos, onde querem que vão fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então veio dois de seus discípulos, dizendo, ide à cidade e vos encontra um homem trazendo um cântaro de água. Segui e dizia ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazer os preparativos. Saíram por os discípulos por a cidade, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estava à mesa, eles comiam e disse Jesus, em verdade eu digo, quem dentre vós que come comigo me trairá. Eles começaram a entristecer-se e dizer um ao outro, porventura sou eu? Respondeu-lhe um dos 12, o qual mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comia, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e deu, dizendo, tomai isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus o cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade eu digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhe disse Jesus, todos vós escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegaram, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, a Tiago e a João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficarei aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível lhe fora, poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim o cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dorme, não pudeste vigiar nem uma hora, vigiai e orai para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escriba e ancião, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha dado esta senha, a quem o beijar, eis, prendei-o, levai com segurança. E logo que chegou aproximando, disse, mestre, e o beijou. Então lhe deitaram a mão e o prenderam. Nisto, circunstantes,
sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e o cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saíste com espadas e porrete para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando-os, fugiram. Seguiu um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, lançando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus, sumo sacerdote, reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciões e os escribas. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre o serventuário, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: Nós ouvimos declarar: Eu destruirei esse santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro por mãos humanas. Nem assim o testemunho dele é coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou-lhe a Jesus: Nada responde ao que este depõe contra ti? Eu, porém, guardo silêncio, e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sacerdote e lhe disse: És tu Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfema, que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Puseram-lhe alguma cuspir nele e cobriram-lhe o rosto, e dar-lhe murro, e dizer-lhe: Profetiza. E os guardas tomaram a bufetada. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas de um sacerdote, e vendo a Pedro, que se acalentava, fixou e disse: Tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que diz. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez negou. E um pouco depois que ali estava, disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem, de que falar. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Amém.